Bem-vindos de volta ao Aprova Cast. Hoje começamos a temporada 2 com um episódio essencial. Tudo sobre o 46º Exame da Ordem, o primeiro grande exame jurídico de 2026. Se você vai fazer a OAB agora ou está se preparando para começar, esse vídeo é para você. E para isso eu não tô sozinha. Hoje recebo o professor Leonardo, referência na preparação para a OAB, para ajudar a gente a traduzir esse edital em estratégia. Tudo bem, prof? Olá, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui numa prova, que já é minha casa já faz alguns anos, já preparamos muitos alunos, muitas aprovações, e hoje estou aqui para explicar um pouco para vocês desse 46º exame. Então, dando uma contextualização rápida, o exame da ordem é obrigatório para quem quer exercer advocacia no Brasil. Você precisa passar nas duas fases, a objetiva e a prático-profissional. Sem a aprovação, você não pode se inscrever como advogado nos quadros da OAB. Professor, será que você pode contextualizar um pouquinho mais a prova pra gente? Claro. A prova da OAB é um marco fundamental em que vai mudar o status do estudante para o advogado, efetivamente. O curso de Direito é um dos únicos cursos que a gente tem aí no Brasil que exige, de fato, uma prova para que o estudante possa efetivamente desempenhar a sua função. E por mais que o estudante ali deseje ir para uma outra área que não seja advocacia, como por exemplo concurso público, vários concursos públicos exigem tempo de prática jurídica. Prática essa que pode ser adquirida com a advocacia. Então, praticamente todos os alunos que finalizam a faculdade de Direito vão buscar a aprovação no exame da OAB, seja para se inscrever nos quadros da OAB, exercer a advocacia, ou ainda para ter aquela aprovação, para ter aquela prática, buscando um concurso público. O edital já saiu e muita gente ainda está se perdendo nos prazos, então vamos organizar isso. As inscrições começaram no dia 2 de fevereiro e vão até dia 9. A taxa de inscrição é de R$ 320 com possibilidade de isenção desde que solicitada no prazo. A primeira fase da prova acontece no dia 3 de maio de 2026 e a segunda no dia 21 de junho de 2026. Então, agora que você já sabe dos prazos, vamos falar um pouco da prova em si. Professor, como que funciona a prova do exame? Então, como você já disse, são duas fases. A fase teórica, a fase com 80 questões objetivas, que já é eliminatória, e a segunda fase, que é a peça prático-profissional. Na segunda fase, é o aluno que escolhe em qual ramo ali do direito ele vai fazer a prova dele. Eu vou puxar a sardinha aqui para minha área. Eu sou professor de Direito Civil, de Direito Processual Civil aqui na prova, e a nossa preparação da segunda fase vai ser específica para essa área, né? A área de prática civil, que engloba o Direito Civil e o Direito Processual Civil. Temos várias outras áreas, como direito constitucional, direito penal e, enfim, todas aqui abrangidas pelo nosso curso do Aprova, pelos nossos cursos do Aprova. Já a primeira fase são 80 questões divididas entre todas as áreas do direito ali que são cobradas na prova, tá? Com especial ênfase ali a parte de ética, que é o que a gente mais tem em número de questões. Tá? Então, não há muito o que se falar aqui do que é mais importante ou o que é menos importante. A gente tem que dar mais importância para o que mais pontua. Como cada questão vale um ponto e o aluno precisa atingir 40 pontos na primeira fase, ética, que conta com um número mais elevado que as demais questões, acaba sendo uma das matérias mais importantes a se estudar para a primeira fase da OAB. Então, pode-se dizer que, a questão de mais relevância vai ser a segunda fase, já que, é você que vai escolher a área ali, ou não tem nada a ver? Na verdade, ambas são relevantes, porque a primeira fase também é eliminatória. Então, para chegar na segunda fase, obrigatoriamente eu tenho que conseguir atingir pelo menos 40 pontos das 80 questões na primeira fase. Então, os estudos, inclusive, são muito diferentes. Há uma forma, um método de estudar muito diferente para a primeira do que para a segunda fase. Entendi. Prof, e a banca desse edital de agora é a FGV, que a gente sabe que é um pouquinho complicada. Será que você pode falar um pouquinho da banca pra gente também? Claro, perfeito. Então a FGV, ela vem realizando as provas, vem sendo a banca da OAB já há 46 anos. Então, é o 46º Exame Unificado da OAB. Todos eles, então, desde que se tornou unificado lá em 2009, 2010, salvo engano, foram realizados pela FGV. E no mundo dos concursos e das provas, aí que muitos dos nossos alunos já estão inseridos, há esse temor com relação à FGV. Porque a FGV, aqui para a prova da OAB, principalmente, não é só decoreba. Não adianta.
A FGV é uma prova que pode se tornar cansativa, porque ela tem enunciados longos, ela trata muito de casos práticos e ela é extremamente focada no que está na lei seca. Mas não adianta nada eu ler a lei seca sem compreendê-la. Então eu tenho que estudar a lei e entender a aplicação dentro do caso prático. Então é uma prova que exige muita interpretação, é uma prova que tem que tomar muito cuidado, porque a FGV ela trata muito em alguns momentos das regras, em alguns outros momentos ela quer justamente as exceções, que é o que está justamente dentro da lei. Então é uma banca complexa do ponto de vista de que é uma prova cansativa, é uma prova com enunciados longos, e é uma prova que vai exigir muito de questões efetivamente práticas, da aplicação da legislação dentro de um caso prático que a banca vai colocar para os nossos alunos ali em cada uma das 80 questões. E aproveitando essa deixa que você falou que pode ser uma prova cansativa, que dica que você daria para o nosso aluno que está assistindo a gente aqui agora em relação à prova, em relação à banca, como se preparar, quem está começando agora, quem já está estudando, já está no meio do estudo, que dica você daria assim para ir melhor na prova? Uma dica que eu sempre dou para quem sempre me procura, independentemente de em que fase ele está, é dá tempo. Dá tempo porque a gente tem formas diferentes de se preparar. Tá? Então, para a primeira fase, o estudo vai ser muito mais abrangente e muito mais ali, querendo ou não, uma leitura dinâmica da lei. Nós da prova aqui temos os nossos cursos muito direcionados para a prova. Então o nosso curso ele é enfatizado na banca e na prova que o aluno vai realizar. Então aqui as nossas provas da OAB, vocês podem ver nas nossas aulas que a gente sempre traz o conteúdo e depois traz questões. Eu particularmente, em todas as minhas revisões pré-prova, revisões de véspera, ali, enfim, eu só trabalho com questões. Porque eu mostro para os alunos como que a OAB cobra e aí justamente como que ele tem que se comportar. Ele já chega na prova sabendo como foram as provas anteriores. E outro ponto interessante, nós estamos, como a gente já está falando, no 46º exame. Claro que houve alterações legais de 2010, principalmente para cá, quando começaram os exames unificados, mas muita coisa permanece igual. E em muitas coisas a OAB repete, ou melhor dizendo, a FGV, que é a banca, repete as questões na OAB. Claro que ela não repete ipsis literis, não pode repetir, inclusive, questões exatas que foram cobradas anteriormente, mas os temas, a forma de cobrar, acaba se tornando um padrão. Então, o que eu sempre recomendo para os nossos alunos, sempre analisar as provas mais recentes do ponto de vista de ver como está estruturada, como que a banca vem cobrando, como que os examinadores vêm cobrando. Mas é importante também a gente ir para provas ali de 3, 4, 5 anos atrás, não muito antigas também, para a gente não ter substanciais alterações na legislação, para justamente a gente ter possibilidade de questões quase que repetidas. Então é muito importante a gente fazer isso, ver provas atuais para entender a estrutura, e a estrutura eu vou dizer que nos últimos 45 exames tem sido muito parecida. Caso concreto, aplicação da lei prática, como eu tratei já na resposta anterior. Então, como a primeira fase é dia 3 de maio, dá tempo ainda, né, prof? Dá tempo, com certeza dá tempo. São 80 questões? São 80 questões, divididas em vários ramos aí do direito. E a minha dica de estudo, até para os nossos alunos, é buscar e é estudar se tiver um prazo pequeno, não sei quando que você está assistindo a gente aqui, mas eu tenho 3 semanas para a prova, um prazo relativamente pequeno para estudar. Mas como eu disse, dá tempo, sempre dá tempo. Não deixem de se inscrever, não deixem de fazer a prova por achar que não vai dar tempo. Comecem a estudar ou priorizem nesse momento aquilo que você mais teve dificuldade na faculdade, ou eventualmente alguns alunos nossos disseram, mas eu nem tive, por exemplo, direito do consumidor na faculdade. E a gente tem aqui 2 questões. 2 parece pouco, mas já é ali muitas vezes o que falta para alguém obter a aprovação. Então vai justamente nessas matérias que você tem mais dificuldade, que você tem menos conhecimento ali e menos convivência, porque justamente é onde você vai poder se destacar, tendo em vista e tendo em consideração que nas outras matérias você já tem um pouco mais de conhecimento. Prof, e a FGV cobra muita jurisprudência e doutrina? Então, na prova da OAB especificamente, a FGV praticamente não vai cobrar jurisprudência e doutrina. Tanto na primeira quanto na segunda fase também. Primeiro por quê?
há uma discussão muito grande, a jurisprudência nem sempre ela é uníssona, nem sempre ela é pacífica, então se ela for cobrar a jurisprudência, ela vai acabar abrindo muitos caminhos para a resposta e deixando muito subjetiva a questão. Então a OAB, a FGV, principalmente na prova da OAB, ela vai cobrar a lei escrita, a lei seca, então é isso que o aluno tem que estudar em primeiro lugar. E levando isso em consideração, qual que você acha que é o maior erro de quem está estudando ou de quem reprova e tem que tentar de novo? O maior erro que eu vejo, principalmente dos nossos alunos, que às vezes entram em contato com dúvidas nesse sentido, eu pergunto, como é que você estudou? E aí o aluno me diz, eu assisti todas as suas aulas, professor. Tá, mas você assistiu às aulas e fez os exercícios que eu recomendo? Quando você foi assistir às nossas aulas de resolução de exercício, você pausou o vídeo ali, tentou resolver para depois ver a minha explicação? E muitas vezes os alunos dizem, não, professor, eu só assisti a aula. Então, só assistir a aula não adianta. O aluno tem que treinar, tem que praticar. E aqui a gente tem uma prova questões que está justamente à disposição para isso. Exatamente. E se eu reprovar na prova esse ano, eu só posso tentar no ano que vem, por exemplo? Não. Em regra, a OAB tem 3 provas por ano. Claro que muda, principalmente em pandemia mudou. Então, há 3 provas por ano. Se eu passo na primeira fase e reprovo na segunda, eu tenho direito à repescagem. Eu posso fazer direto a segunda fase da próxima prova, uma vez só. Agora, se eu reprovo na primeira fase, na próxima prova, que vai ser ali dali 2, 3 meses, já posso refazer novamente a primeira fase. Que legal. Então, esse foi o primeiro episódio da temporada 2 do AprovaCast, falando tudo que você precisa saber sobre o exame da ordem. Aproveita e use o cupom AprovaCast01 para comprar o seu curso da OAB no nosso site. Professor, muito obrigada por ter vindo aqui hoje e ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente e espero que tenha ajudado nossos alunos que estão assistindo. Eu que agradeço. Aos alunos, muito boa prova. Eu costumo dizer, além de boa prova, boa sorte, porque nunca é demais, né? Sorte justamente por conteúdo que a gente estudou, cair na prova, então sorte nunca é demais. E ótimos estudos. Se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e até logo!